Muito bem, eu continuo falando com o Carlos Graeb só mais um pouquinho a respeito desse tema, porque, olha, quem quiser maior detalhamento sobre toda essa cronologia, está lá no meu artigo em antagonista.com.br, Moraes ou Mendonça, entenda a omissão no caso de Clériston. Só para a gente pegar pelo final, o Luiz Roberto Barroso, ministro do STF, disse hoje o seguinte, em nome do STF, como ele próprio colocou, toda perda de vida humana, ainda mais quando se encontra sob custódia do Estado brasileiro, deve ser lamentada com sentimento sincero. Palavras do Barroso, agora as minhas. Mas tentou jogar a responsabilidade para o sistema carcerário, onde 4 pessoas morrem por dia. 4 pessoas morrem por dia? Palavras dele. E afetar, ele tentou também, afetar a virtude do Supremo por ter declarado inconstitucional esse estado de coisas. Quer dizer, o sistema carcerário foi declarado um estado de coisas inconstitucional pelo STF para que houvesse determinadas providências, etc. Nada disso exime o STF de responsabilidade por não ter avaliado simplesmente o caso. Abro aspas de novo para o Barroso. Registro que não é o judiciário que administra o sistema penitenciário. Seja como for, manifesto em nome do Tribunal solidariedade à família do cidadão brasileiro que faleceu no presídio da Papuda. Fecho aspas. Eu registro que tampouco o sistema penitenciário administra o poder judiciário. Não podendo ele próprio, sistema penitenciário, por motivos de saúde, acatar pedidos de prisão domiciliar feitos por advogados comuns, como o Bruno Azevedo de Souza, que não podem andar de bermuda no STF. Aqui a gente deixou muito claro que as críticas, as análises são nossas, ele não tem nada a ver com isso, mas a gente não pode deixar de apontar o duplo padrão. É inconcebível imaginar que advogados alinhados aos ministros do STF, que muitas vezes participam dos mesmos eventos, que a causa deles fosse ficar lá engavetada durante tantos meses. Não foi isso que aconteceu, como eu mostrei em artigo anterior, com diversos políticos defendidos por esses advogados mais próximos de ministros do STF. E o Alexandre de Moraes, hoje, decidiu pela soltura de 4 réus do 8 do 1, que estavam ali com pedidos de relaxamento de prisão. Quer dizer, ele passou recibo em silêncio, não veio a público reconhecer qualquer tipo de responsabilidade por omissão. Ninguém aqui está pregando que a morte aconteceria, não aconteceria, etc. Está apenas mostrando que o STF atraiu para si, por meio do relator Alexandre de Moraes, a responsabilidade sobre centenas de casos. E teve um caso lá que ficou absolutamente esquecido. E quando a gente compara com outros, a gente vê que não é exatamente assim. Então, essa análise a gente fez ontem e hoje, Graé, houve, portanto, essas declarações do Barroso e a atitude do Alexandre de Moraes. Eu pergunto, e se fosse um juiz da Lava Jato? Se fosse o Sérgio Moro em Curitiba, o Marcelo Bretas no Rio de Janeiro, algum outro em Brasília, embora em Brasília eles não tenham sido tão atacados pela turma que também mora lá. E se fosse alguém que tivesse mandado para a cadeia, não tivesse dado bola para pedido de liberdade, de defesa de político, de empresário e tal, e tivesse morrido lá? Não haveria uma correição extraordinária determinada pelo Conselho Nacional de Justiça? Vai haver correição no STF para apurar o que aconteceu nesse caso? São questões que ficam no ar, né, Greve? Óbvio que não vai haver correição, né, Felipe? O CNJ é presidido pelo Barroso, é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal também. São todos juízes que convivem cotidianamente em Brasília, não vai haver nada. E só um parênteses, Greve, perdão, com perdão de interrompê-lo, mas só um parênteses, o Luiz Felipe Salomão, corregedor nacional de justiça, ele é o aliado do Moraes, que o Moraes queria colocar na vaga do Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Esse é o corregedor que determinou a correição extraordinária para apurar eventuais
abusos, métodos, etc., lá na 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável, naquela época, pelos casos da Lava Jato. Então, Luiz Felipe Salomão, aliado do Moraes, e afiliado no sentido de o Moraes fazer pressão para que ele fosse para o Supremo Tribunal Federal, vai investigar isso? Não vai, né? Só para deixar claro. Diga, Greg. Não, perfeita lembrança, é exatamente nessa linha, né? E é o seguinte, o Supremo, ao assumir a responsabilidade por quase 300 réus, né? Mais, na verdade, né? São centenas de casos, né? Ele acabou se tornando partícipe do tal estado de coisas inconstitucional do nosso sistema jurídico / carcerário. Não é só o sistema carcerário que tem que ser, como você também bem observou, que tem que ser responsabilizado pelas mortes e pelas maluquices que acontecem dentro das nossas cadeias. Uma parte da responsabilidade se deve ao Poder Judiciário, que é lento ao analisar os casos de maneira geral, certo? Que deixa, sim, inocentes ficarem presos por muito mais tempo do que do que qualquer lógica poderia admitir, certo? Então, é como você disse, o sistema carcerário não toma decisões sozinho, ele depende de um juiz que ordene o que há de ser feito com aquele réu, em cada caso, certo? Então, os dois, justiça e sistema carcerário, estão absolutamente imbricados, estão de mãos dadas na condução de um sistema que o Supremo declarou inconstitucional, um estado de coisa inconstitucional. O Supremo caiu de cabeça nesse estado de coisas inconstitucional, como a gente está observando agora. Não fez nada melhor ao conduzir os casos derivados do 8 de janeiro do que a gente vê acontecer cotidianamente no nosso sistema penal. Não tratou os réus com mais respeito, não tratou os casos com mais cuidado, não ficou alerta para circunstâncias graves que estavam sendo relatadas por advogados. Só depois da morte de o ministro Alexandre de Moraes resolveu soltar outros 4, senão é muito provável que eles continuassem esquecidos lá por mais tempo, né? Exato. Então, assim, é isso, né? O Supremo mostrou que não é nem um pouquinho melhor ou pior do que o sistema que ele se arvora, ou melhor, que ele se arvora não, que ele está na posição institucional e constitucional de controlar. Então, o sistema é controlado por um tribunal que, na hora em que poderia mostrar que funciona melhor, não consegue mostrar isso. No mínimo. E a gente poderia discutir quais são os vieses na condução desses processos. Já existe um viés para tratar aqueles que estão sendo investigados, o que apenas foram denunciados, como já quase que culpados, independentemente de haver ou não sentença. No caso do Clériston, parece que foi exatamente isso que aconteceu, certo? A própria Procuradoria-Geral da República chamou atenção para o fato de que não havia motivo para ele continuar preso preventivamente, e o Supremo Tribunal, que conduz esses processos, resolveu ignorar a manifestação, resolveu fechar os olhos para a manifestação e deixar o cara lá encarcerado, fazendo aquilo que tanto se criticou a Lava Jato, que tantos ministros criticam a respeito da Lava Jato. Então, na hora do vamos ver, cadê a diferença? O que é que torna o Supremo apto a julgar com tanto rigor aquilo que é feito nas instâncias inferiores? Que eles dizem que é feito, né? Porque muitas vezes eles falam uma coisa e o fato não é exatamente como eles estão colocando, né? Agora, a gente está colocando aqui todos os fatos a respeito da conduta
dos ministros do STF, nesse caso de 8 de janeiro. Então, se eles declararam um estado de coisa inconstitucional no sistema carcerário, como é que eles esquecem os presos lá e não avaliam pedidos de liberdade com base em laudos médicos sobre problemas de saúde? Se eles fazem isso, quando vem caso de político, quando vem caso de advogado, que muitas vezes aparece ali numa intimidade grande com um ministro ou com a própria corte. Então, a gente cobra coerência, a gente cobra que os atos sejam correspondentes ao discurso, a essa afetação de moralidade superior, a essa afetação de defesa da democracia, do regime democrático, pelos direitos humanos, é o Estado democrático de direito. Cadê o direito dos presos, no caso que envolveu até o Supremo Tribunal Federal, um dos motivos de crítica, né? Já que o relator ele é vítima, ele é julgador, ele determina. Então, assim, muita coisa foi apontada desde a raiz. Aliás, eu até resgatei o trecho de uma reportagem da Folha, lá de 16 de março, quando o Moraes manteve 294 prisões. É até possível que tenha sido nessa leva que o Clériston tenha sido mantido na cadeia por decisão do Moraes. Mas, enfim, não confirmamos esse ponto sobre a data. Mas nessa reportagem estava escrito o seguinte, vou colocar aqui entre aspas, para mostrar que a preocupação já existia de o STF dar conta de tudo. Aspas, agora o próximo passo será encontrar soluções sobre quem cuidará das centenas de ações penais. É consenso que em qualquer cenário haverá sobrecarga de serviços e uma provável necessidade de convocar reforços. No Supremo, interlocutores de Moraes afirmam que a intenção era manter os processos sob a tutela do tribunal, o que evitaria que eles ficassem parados e sem julgamento, ou que haja decisões divergentes entre juízes na primeira instância. Quer dizer, queriam evitar isso. Porém, não há uma equipe no Supremo que tenha condição de tocar a fase de instrução das ações após o recebimento das denúncias. Além disso, segundo o regimento interno da Corte, as ações penais devem ser julgadas em plenário pelos 11 ministros. Fecha o aspas. Quer dizer, toda a preocupação de o Supremo não dar conta estava colocada lá. E a turma do Moraes estava dizendo que manter tudo lá evitaria que os processos ficassem parados. E o que aconteceu no caso do Clériston? Quer dizer, o Mendonça rejeitou com base na jurisprudência e encaminhou para o Moraes. O que o Moraes fez? Nada. Passam-se meses, vem a PGR, se manifesta favoravelmente à soltura. O que o Moraes fez? Nada. Ficou lá meses engavetado. O pedido, meses engavetado, a manifestação, o parecer da Procuradoria-Geral da República. Mas não era ele, o defensor do regime democrático, que seria capaz de dar conta de tudo. Então, assim, é muita pose para pouca entrega de resultado. O resultado não condiz com toda essa afetação de moralidade superior que a gente vê por parte de vários ministros do Supremo Tribunal Federal, uns mais omissos e corporativistas do que os outros. Aliás, só para concluir, é preciso destacar que quem assume a presidência do STF acaba adotando um tom corporativista e o Barroso, lamentavelmente, tem adotado esse tom em diversas manifestações, como a gente já exemplificou em outras oportunidades aqui. É um tom corporativista que tenta sempre jogar a responsabilidade para outro lugar que não para o próprio umbigo. E a sociedade precisa cobrar que haja uma coerência por parte das instituições no tratamento de determinadas condutas.